Amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Para adorar ao Senhor. Amém. Amém. Acho que todo mundo já se cumprimentou, né? Já falou seja bem-vindo para todo mundo. Já dá um tempinho, né? Chegou cedo. Amém. Que neste domingo o Senhor possa falar grandemente ao seu coração, que Ele possa te usar, que Ele possa usar o pastor que vai vir ministrar, e que seja um domingo de grandes bênçãos na nossa vida. Se você hoje está aqui, é porque o Senhor te escolheu para estar aqui. Amém. Então Ele tem uma bênção para você nesta noite. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, colocar a mão no nosso coração e continuar adorando, louvando, engrandecendo ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, neste domingo, Deus, que escolhemos, ó Deus, para te adorar, para te engrandecer, para te bendizer, ó Deus, porque tu és digno, ó Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai, não há nenhum outro Deus além de ti. Não há ninguém, ó Pai, que é mais digno, ó Deus, de adoração do que o Senhor. Senhor, enche as nossas vidas com a tua presença, com o teu poder. Pai, que a gente venha ter um coração puro, ó Deus, para Deus te buscar. Deus, que o Senhor seja a prioridade na nossa vida, Pai. Enquanto os muitos, ó Pai, escolhem, ó Deus, prazeres da carne, prazeres mundanos, ó Deus, nós escolhemos estar aqui diante do Senhor, porque tu és digno, ó Deus, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus. Oh Pai, vem, Deus, entre em nossa mente, entra no nosso coração. Pai, queremos mais de ti, queremos buscar da tua presença, ó Pai. Deus, que não seja nós, mas que seja o Senhor através de nós. Tira, Pai, de nós toda lepra. Tira, Deus, de nós tudo aquilo que não vem de ti. Deus, tira todo eu. Coloca, Deus, a tua presença em nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Continue adorando ao Senhor Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas dos rios, então fluirei como na mão curado. Tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio,
Em nome de Jesus, chegou a hora de você também tocar no Senhor, sabe, de outra forma.
através do seu dízimo e da sua oferta. Porque a importância que a gente tem ao dinheiro mostra como está nosso coração. Amém? Então, em nome de Jesus, você que tem um dízimo, oferta para entregar, quer entregar, né? Tem uns ainda da antiga que quer entregar o envelope aqui, pode vir, senão aí nas cadeiras também tem o QR Code com o Pix, lá no fundo também tem envelope, então que o Senhor possa te usar e te abençoar nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Se tiver alguém, pode sair do seu lugar e vir à frente. Amém. Esses dízimos e ofertas continuam sendo bênção em nossa igreja, né? Porque através deles virou isso tudo aqui. Virou parede, virou tijolo, virou cerâmica. Agora está virando tijolo na calçada, né? E aos poucos, nós somos privilegiados, irmãos. A gente senta, pisa, anda, pega nos nossos dízimos e oferta. Não é toda igreja que tem esse prazer, né? Tem igreja que o dízimo e oferta dele só vai para aluguel. Vai e não volta. O nosso vai e volta e fica, né? Fica através de cadeia, tudo. Graças a Deus, Deus mudou a história dessa igreja. Amém? Vamos orar, né, pelos nossos dizimistas, ofertantes. Rompeu que não terá família hoje, né? Poucas crianças. As crianças estão tudo na praia. Estão tudo na praia. Acampando, né? Vamos orar pelos nossos dizimistas, ofertantes. É só nós que não somos, mas elas só vão estar fisicamente no próximo domingo. Nos próximos, né? E vamos orar então pelos dizimistas, ofertantes. Vamos adorar o Senhor mais uma vez para receber a palavra dele. Amém? Feche seus olhos, continue na mesma fé, adorando ao Senhor. Pai, nós te entregamos, ó Deus, a vida de cada dizimista, de cada ofertante nesta noite. Senhor, que o Senhor abra as portas, as janelas, que o Senhor derrame sobre ele bênçãos sem medidas, ó Pai. Que todo espírito migrador, devorador, que tem atrapalhado, Deus, a vida do teu povo, venha ser repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu abençoo cada pessoa que está aqui nesta noite. Eu abençoo esta igreja, Pai, porque nós seremos um povo próspero. Não, ó Pai, com vaidade, mas que possamos, ó Deus, ajudar este bairro, que essa igreja possa crescer, que essa igreja venha ser o socorro dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, te pedimos também, ó Pai, fala, Deus, grandemente ao nosso coração. Fala conosco, ó Pai, através da vida do pastor Rafael. Deus, que não seja ele ministrando, mas que seja o Senhor aqui, Deus, trazendo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, repreende, Deus, todo espírito maligno que porventura tenta, Deus, roubar a palavra da mente e do coração do teu povo. Deus, que essa palavra venha criar raiz, que essa palavra, Deus, venha ser vida, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a gente venha chegar em lugares altos, através do teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Feche teus olhos, adore ao Senhor. Vem e toma teu lugar. Tens minha vida como altar, o trono de louvor. Quero a ti, Senhor, meu Deus. Peça para ele guardar o seu coração. Guarda o meu coração, no teu jardim particular. Vem regar-me com canção, para que eu possa exalar teu ser. Para que tuas asas
Glória a Deus. Pode ficar à vontade, pode sentar. Um motivo de muita alegria para mim estar aqui hoje, nessa noite. Não pude estar na inauguração do novo templo. A gente estava com a programação na nossa igreja, mas com a vontade de estar aqui prestigiando e nos alegrando com a alegria de vocês. Não sei se vocês se recordam, mas sempre que eu tinha oportunidade de ministrar a palavra no antigo tempo, eu era um dos que ficava falando: não, vocês precisam do lugarzinho de vocês precisam ter o tempo de vocês. E eu me alegro de poder hoje estar aqui nesse lugar, estar aqui nessa igreja, além de me alegrar com vocês e poder participar do local que você vê em cada detalhe, o cuidado, o zelo do pastor, da família pastoral, mas de cada membro que entende e que contribui culto após culto para que isso aqui seja uma realidade. Eu quero nessa noite poder dizer que eu estou debaixo da bênção dos nossos pastores, pastor Luciano, pastor Emília, me abençoou de estar aqui nessa noite. E foi algo interessante porque na hora que o pastor fez o convite, aí ele tinha perguntado se o pastor Luciano tinha abençoado. Por mais que a gente entende que o pastor Luciano já iria abençoar, eu fiz questão de perguntar a ele. Ele valia, vou botar tudo para pregar no dia 13 aqui também. Eu falei: não, pastor, vou lá, que aqui tem umas opções bem maiores, deixa eu ir lá, que eu estava com vontade de vir e não tinha estado com vocês. Então, um motivo de muita alegria para mim estar aqui nessa noite. Mesmo sentado, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Sei que já teve esse momento, mas eu quero fazer uma oração para você. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos e agradecemos o teu nome. Ó Deus, é motivo de alegria estarmos aqui. É motivo, Senhor, de sabermos que enquanto muitos são proibidos de te cultuar, de te louvar, de te adorar, com a liberdade a qual nós temos. Ó Deus, nós sabemos que hoje existem pessoas que teriam a liberdade de estar aqui nessa noite, mas preferiram não estar. Mas nós queremos, Pai, te pedir graça, te pedir sabedoria, favor do céu, para que o Senhor possa usar cada um aqui nessa noite, para que alcance, ó Deus, sendo instrumentos usados por Ti, para que essas pessoas sejam alcançadas, que a gente possa celebrar, Senhor, a vinda e a conversão de cada uma dessas pessoas aqui. Senhor, os use, os abençoe. Ó
Deus, que caia por terra, repreende em nome e na autoridade de Jesus todo espírito de engano, todo espírito, Senhor, contrário à tua vontade, Pai. Aqui estamos para te adorar, exaltar o teu santo nome, declarar as boas novas do Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 35. Quero te dizer que, além de toda essa alegria de estar aqui com vocês nesse novo tempo, para mim, particularmente também, é um motivo de estar alegre. Eu acho que muitos de vocês sabem, também estive, assim como a irmã Jandira, passei por um momento difícil na minha saúde, mas graças a Deus, graças às orações de vocês, pude ter um diagnóstico de cura, graças a Deus, venci o câncer na tireoide. Amém. E hoje eu estou aqui com um motivo de muita alegria, porque, irmãos, nós temos que entender que a maioria das coisas que acontecem com a gente, ela é para contribuir para o nosso próprio bem. E o Senhor, Ele me fez passar por este momento, mas eu, de maneira alguma, ainda tinha testemunhado. E por várias vezes eu tive vontade, mas não me senti com liberdade para estar falando sobre isso, porque a gente está num momento de culto. Para mim, o mais importante é que o nome do Senhor seja louvado, o nome dele seja engrandecido, e que a gente, nós estamos aqui para fazer, ser instrumentos usados por ele. E eu lembro que numa classe de escola bíblica, uma irmã me cobrou isso. Ela falou: "Tu já fez tanta coisa na tua vida que a gente não vê você testemunhando sobre isso." Então eu falei: na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou estar testemunhando e dizendo que de fato o diagnóstico de cura já saiu, e cada vez mais bonito, cada vez mais saudável. Agora eu estou cuidando um pouquinho mais, tá? Como pastor, eu tomei uma medicação ali, irmão, só pela misericórdia de Deus, engoli o estômago, que é uma beleza. Nós estamos aqui firmes, estamos aqui crendo que cada vez mais o Senhor vai nos usar. Então agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Amém. Todos abrindo Marcos capítulo 10, versículo 35. Nós vamos ler do 35 até o 45. Eu quero te dizer, irmão, que as nossas ações, elas denunciam o nosso nível de maturidade. Eu quero repetir que as nossas ações, elas denunciam o nosso nível de maturidade. Então, quando você se vê, Samira brinca muito comigo, quando às vezes a gente, como um homem ali, faz umas brincadeiras sem graça às vezes, e ela gosta muito de falar, 7, 10 anos de idade, às vezes na brincadeira que ela faz ela entender ali o nível da brincadeira que foi. E isso é importante para a gente entender que o nível mesmo das nossas ações, eles denunciam a nossa maturidade. Mas suas ações também denunciam outra coisa, que para mim isso é muito importante, mas o seu nível de visão em relação às coisas do reino. As suas ações, ela também, além de denunciar a sua maturidade, as suas mesmas ações, ela denuncia o seu nível de entendimento e de visão das coisas do reino. Foi muito bom, eu cheguei, estava com o pastor me mostrou um pouco ali do espaço de vocês, e ali eu vim com uma perspectiva, e eu fiquei muito feliz, e ele não sabe o tanto que isso confirmou a palavra no meu coração, mas eu falei de um entendimento que eu até estava pensando em iniciar o culto com essa visão, com essa perspectiva, e ele já foi ali, já me alinhou e já me colocou na consciência novamente de reino, e eu fico feliz porque é isso que Deus faz. Deus coloca pessoas, Deus coloca homens e mulheres na nossa vida para de fato colocar o nosso entendimento alinhado, porque às vezes na nossa correria do dia a dia, às vezes na nossa vida atarefada, a gente acaba se perdendo um pouco do que é verdade na nossa vida, ou principalmente o que a gente tem que agir com mais empenho, com aquilo que a gente precisa não esquecer de maneira alguma, independente de qual ambiente a gente esteja. E você que abriu a palavra do Senhor no livro de
Marcos capítulo 10, versículo 35, lê comigo aqui. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que nos faça tudo quanto te pedires. E perguntou-lhes: que queres que eu te faça? E respondeu-lhes: conceda-nos que a tua glória, em tua glória, que nos assentemos um da tua direita e um do lado da tua esquerda. Então, olha para vocês entenderem o contexto dessa mensagem. Ali estava Jesus com os discípulos dele, e Tiago e João chegam, se aproximam de Jesus e falam assim: Senhor, a gente quer te pedir um negócio. Tá bom, pode falar. Ele falou: quando tiver na sua glória, eu quero sentar um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo. Esse foi o início da conversa de Tiago e João com Jesus. E aí a gente segue aqui no versículo 38, que diz assim: mas Jesus disse: não sabeis o que pedis, pois podereis beber do cálice que bebo, e ser batizado com o batismo com que sou batizado. E lhe disseres: podemos. Aí Jesus começa a alinhar o coração deles aqui. Eles fazem esse pedido para Jesus e ele fala assim: vocês têm condição de beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles ali falam assim: podemos. Ali eles estão num bate-papo com Jesus ali, que a gente, já aqui a gente consegue entender que Jesus já está querendo trazer um alinhamento para eles. Eles estão fazendo algo e Jesus já percebeu, e através dessas ações deles, Jesus quer trazer um ensinamento não só para os dois, mas para todos que estão ali naquele momento. E aí Jesus segue dizendo o seguinte: verdadeiramente bebeis o cálice que bebo e sereis batizados com o batismo com que sou batizado, mas a mim não compete dar que assentes à minha direita ou à minha esquerda, mas isso será dado àqueles para quem está preparado. E quando os 10 ouviram isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então segue mais um pouquinho. Eles fizeram um pedido para Jesus, Jesus trouxe o alinhamento para eles, e aí, como Jesus andava sempre nos lobos dele, os outros 10 se indignaram. Falaram: rapaz, isso é coisa que você pediu para Jesus. Um quer sentar do lado direito, outro quer sentar do lado esquerdo. E ali os outros discípulos, você vê que também já não estavam tão alinhados como a gente gostaria que eles estivessem. E aí Jesus dá uma enquadrada deles também. Versículo 42. Mas Jesus chamou-os assim e disse: sabeis que os que são considerados governantes dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade também sobre eles. Aí Jesus ele começa a já ensinar aqui os seus discípulos. Ele viu que o nível dos discípulos tinha descido. Jesus, imagina uma conversa com Jesus, a perspectiva dele sempre é em relação às coisas do reino. E aqui ele vê que o papo estava num nível tão baixo, que aí ele falou assim: não, tá bom, vou trazer vocês para o nível, vou trazer a conversa para o nível que vocês vão entender, para depois eu elevar o entendimento de vocês. E aqui Jesus ele fala assim: os governantes, eles governam do jeito que vocês acham que devem governar, mas não é assim que eu quero te ensinar. E aí ele segue aqui, versículo 43: mas assim não será entre vós, antes todo aquele que entre vós quiser ser grande, seja vosso servo, e todo aquele que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate por muitos. Então que Jesus ele dá esse alinhamento e fala assim: essa perspectiva que vocês estão me trazendo, nem eu tenho ela. Mesmo com toda a autoridade que eu tenho, eu poderia de fato exercer esse nível de entendimento que vocês estão tendo, mas nem eu, como Filho do Homem, não estou tendo esse privilégio que vocês querem. E aí Jesus começa a ensinar, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero trazer um
umas breves anotações que eu fiz aqui e a revelação que Deus me deu desse texto. E quero que vocês que desejam também podem contribuir com a mensagem, e nós estamos aqui para crescer juntos. Mas pessoas, gente, a gente tem que entender isso como um problema que não é só naquela época de Jesus, não. Se você olhar hoje, as pessoas com as quais a gente conversa, as pessoas com as quais a gente convive, no nosso ambiente pessoal, familiar, profissional, às vezes até numa roda de conversa, você consegue entender que as pessoas elas só se aproximam de Jesus buscando algum tipo de benefício. Verdade ou mentira? Quem tem esse entendimento também? Levanta a mão, só para mim poder imaginar aqui. Então, imagina comigo, se as pessoas só se aproximam de Jesus buscando benefício, qual que é a minha função e qual que é a sua função? Quando você enxerga essas pessoas chegando à casa do Senhor, eu tenho certeza que é do coração do Senhor, está nos abençoando, está nos elevando o nosso nível de vida, o nosso casamento, que quando a gente chegou, a igreja era de uma forma, com Jesus é de outra forma, a nossa saúde sem Jesus era de uma forma, com Jesus passa a ser de outra forma, e a nossa vida financeira era de uma forma sem Jesus, quando a gente consegue entender o princípio da fidelidade, da honra às coisas de Deus, e a gente começa a ver Deus se manifestando também na nossa vida profissional, e assim vai seguindo todas as áreas das nossas vidas, a partir do momento que a gente reconhece que somos pecadores, reconhecendo Jesus como o único caminho a nos levar para a vida eterna, a gente reconhece o nosso pecado, deseja servi-lo e entrega a nossa vida para Ele, e a partir daí a gente começa a servir no Reino ao lado dele. E eu quero te convidar a hoje a gente vai olhar algumas perspectivas, entender do lado dos irmãos ali, dos discípulos de Jesus, mas eu quero também, baseado nesse mesmo entendimento que os irmãos ali tiveram naquela época, que Jesus ele vem e vai corrigindo cada um de acordo era a dúvida dele. Vamos seguir aqui no texto, e eu quero trazer esse contexto para vocês. Se vocês lerem os versículos anteriores, nos capítulos anteriores, Jesus está indo ali para Jerusalém, ele tinha acabado de anunciar pela terceira vez que seria traído, que seria morto, que seria ressuscitado. E Tiago e João, ali, você lembra que eu falei que as nossas ações elas fazem o quê? Denunciam o nosso nível de maturidade. Então ali Jesus, através do posicionamento das ações de Tiago e de João, eles ali denunciaram o nível de maturidade e de entendimento das coisas do reino. E ali eles estavam diante de um cenário que a gente enxerga esse cenário nos dias de hoje. Então, às vezes o pastor, não estou colocando o pastor no nível de Jesus, mas no entendimento de uma figura que nos ajuda a permanecer firme no caminho. Hoje os pastores, os líderes, eles têm essa função, assim como Jesus estava ensinando ali aqueles discípulos, para que de fato eles exercessem essa continuidade para as outras pessoas, cada um ali começasse a ensinar assim como foram ensinados. E ali Jesus começa a conversar com eles e trazendo esse contexto, esse entendimento para vocês, que Jesus estava indo para Jerusalém. Ali pela terceira vez, ele já estava ensinando os discípulos, eu vou passar pelos perrengues, vou ser morto, mas vou ressuscitar. E aí começa a trazer isso. Você vê que nos outros versículos ele traz esses ensinamentos, e os discípulos testificam. Diferente de nós, que hoje a gente fala sobre as coisas que aconteceram através dos relatos bíblicos, a gente não teve o privilégio que esses 12 discípulos eles tiveram. Eles ouviram, eles testificaram, eles viram, eles presenciaram. Então era para o nível de entendimento deles das coisas do reino ser muito elevado, ser muito alto, para você ver que a nossa dificuldade como cristão, ela vem desde aquela época. Então não estou justificando a nossa, às vezes, imaturidade das coisas espirituais, mas eu quero te dizer que até os discípulos eles passavam perrengue para entender o nível que Jesus queria colocar eles. Amém? Glória a Deus.
Tá achando que vocês caladinhos, gente? Não estou gostando, não? A mensagem tá muito dura? Mas vocês estão entendendo? Tá dando para entender o nível que a gente está seguindo? E aí eu quero trazer para vocês aqui essa perspectiva de Tiago, essa posterior dos 10 discípulos. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês, eles veem Jesus como o Rei dos Reis, mas tratam Jesus naquele momento como, às vezes, um líder, trazendo a relação, um líder político, um líder militar. Então Jesus estava num nível muito alto, e eles ali colocam Jesus, mesmo reconhecendo Ele como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, eles trazem Jesus para o nível deles. Ao invés de se esforçarem para subir no nível de Jesus, eles colocam Jesus no nível deles. E aí eles entendem ali, através dessa conversa, que Jesus teria atitudes ou ações de acordo com o entendimento deles. Então a preocupação deles, já estou andando com Jesus, nós somos dos 12 aqui, nós somos amigos de Jesus, a gente pinta e bota com Ele aqui, a gente faz isso, faz aquilo, e aí eles começam a ter um entendimento mundano, andando com um cara que, gente, imagina o que era andar com Jesus, ver o que Ele fazia, ouvir o que Ele falava, às vezes ganhar um abraço dele, ganhar o carinho dele. E aí eles colocam Jesus nesse nível deles. É um grande erro nosso, isso a gente consegue ver isso trazendo agora, fazendo aplicação na nossa vida como igreja, na nossa vida e no nosso relacionamento com os nossos pastores. Às vezes o pastor está ali se acabando para a gente ter o entendimento das coisas espirituais, e a gente brigando. Quem vai ser o líder da JNI? Quem vai ser o pastor que mais anda como pastor? Quem vai ser o pastor auxiliar? Quem que vai ficar no louvor? Quem que vai ficar na bateria? Quem que vai recepcionar? Quem que vai tirar foto? E a gente traz ao nosso nível o Rei de Deus. E ali, para mim, a primeira perspectiva que eu quero trazer para vocês é o engano que os discípulos estavam tendo. Então eles pegaram Jesus e achavam que Jesus teria o mesmo comportamento daquilo que era muito comum anteriormente naquela época, onde era normal se adorar, era normal os reis ali daquela época ter os seus preferidos, os seus súditos, não que eles não eram, mas eles queriam ter os privilégios, os benefícios que Jesus poderia privilegiar eles. Então é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, que a gente não pode cometer nos dias de hoje, é achar que por servirmos Jesus, por caminharmos com Jesus, por sermos fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, frequentes nos cultos de sábados, frequentes nos cultos de oração, frequentes nos chamamentos do pastor, isso não nos dá o direito de querer privilégios terrenos. Os privilégios que nós vamos ter, eles são eternos. As sementes que nós plantamos aqui, elas vão ser germinadas e vocês vão colher principalmente no reino de Deus, onde nós vamos morar por muito tempo aí na eternidade. Amém? Quem vai morar comigo lá, levanta a mão. E agora, Senhor. E aí eu quero trazer um outro ponto que eles também trazem para Jesus, que é o entendimento superficial do ensinamento de Jesus sobre o simbolismo ali do cálice e do batismo. Ali eles falam naquele versículo ali onde Jesus coloca para eles essa analogia, falando assim: ó, eu vou passar, vocês têm o privilégio de passar pelo cálice e pelo batismo. E eles prontamente já falam: podemos, vamos, se o Senhor passa, nós passa também. E ali Jesus deve ter, imagina, gente, ele deve ter feito assim: ô meu Senhor, imagina a cabeça de Jesus, tanto que eu já ensinei para esse povo, e eles estão com esse nível de imaturidade. E ali Jesus quer falar para ele, estava ensinando para eles o seguinte: o cálice e o batismo, aquele simbolizava sofrimento. Naquele momento,
Jesus estava vivendo ali, além de simbolizar o sofrimento, a dor, a entrega total, Jesus estava falando disso para ele. Quando ele fala se eles estavam dispostos a passar por tudo aquilo, é para fazer essa entrega total. Será que eles estavam, gente, com aquele tipo de conversa, dispostos a se entregar totalmente, às vezes para morrer, como Jesus estava disposto, a sofrer assim como Jesus estava disposto? A gente viu nos outros versículos, a gente viu que eles não estavam tão dispostos assim não. E é outra coisa que eu quero que eu e você aprendam, que essa mensagem, antes de ensinar, eu aprendi demais e reafirmei o meu entendimento das coisas do céu. Então hoje, ao nos colocarmos na presença de Deus, isso nos traz uma responsabilidade muito grande. O que Jesus passou, o que Ele viveu, nós nem se a gente se esforçasse muito, a gente não passaria por isso. Então já é privilégio para a gente não ter que passar por tudo aquilo que Ele passou, por mais que a gente vai passar por muita coisa, mas nesse nível de Jesus, eu acredito que a gente não vai chegar. Mas outra coisa que eu quero trazer para vocês é da indignação dos outros 10. Vocês viram que teve um momento da mensagem, da leitura, os outros 10 eles se indignam com a ousadia e com a coragem dos outros 2. Então a gente tem que sim alinhar o entendimento dos dois, mas a gente também não pode olhar só com o lado negativo não. Eles tiveram coragem que muitos não têm, eles tiveram a ousadia que muitos não tiveram. E normalmente pessoas corajosas, pessoas ousadas, vivem coisas que os acanhados não vivem. Então às vezes o pastorzão chama, vamos ali numa área perigosa e tal, e chega 2 de vocês e fala, eu vou. Aí depois chega os outros 10 aqui e fala, pastor, chamou só 2, não foi não, os outros 2 foram corajosos de ir comigo. Então, desde aquela época já acontecia esse tipo de coisa. Então, essa indignação dos 10 traz uma preocupação para Jesus também, porque não era só os 2 que estavam no nível reduzido de entendimento das coisas do reino, mas Jesus olha ali e fala, meu Deus, é os 10, é os 12. Os 2 já estão sendo ousados e com um nível muito baixo de entendimento. E eu pensando que vou ensinar só por 2 vezes os outros 10, em vez de se indignar de uma outra forma, eles estavam com ciúme. Então os outros 10 às vezes queriam o mesmo que eles queriam, mas não tinham a coragem que eles tiveram. Então Jesus se preocupa e ensina eles também nesse ponto aí. Amém, irmãos? Amém. E aí eu quero trazer agora os 3 versículos que eu vejo Jesus refutando esse entendimento deles, ensinando eles baseado em toda a sabedoria que ele tem. E aí eu quero que vocês deem uma olhada novamente comigo no versículo 40. Então aqui nesse momento é como se a gente pegasse, eu quero colocar esse exemplo, como se a gente pegasse o nosso celular. Não tem um momento que a gente atualiza e ele vai ali nos aplicativos e atualiza todos os aplicativos? O que é que isso significa? Que já é bom do jeito que está, mas depois de algum estudo, depois de alguns investimentos, já tem coisas melhores do que a que está. Então a gente clica lá em atualizar e aí o aplicativo atualiza. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui com eles. Eles já estavam com um conteúdo muito bom e Jesus fala, beleza, agora eu entendi o nível que você está, então vou atualizar vocês para vocês aumentar um pouquinho de nível. E Jesus faz isso e eu quero ler com vocês aqui esses versículos que correspondem a essa atualização de Jesus. No versículo 40, olha o que diz o versículo 40. Mas a mim não me compete dar que se assente à minha direita ou à minha esquerda, mas isso será dado àqueles para quem está preparado. No versículo 40 aqui, Jesus ele reafirma a sabedoria de Deus, e isso aponta
para a organização divina e um projeto maior. Então Jesus ele mostra para os discípulos, aqui no versículo 40, que existe um projeto muito maior do que um projeto pessoal. E é uma coisa que eu quero ensinar vocês a orar, pedir o pastor licença para estar ensinando isso, que é algo que eu faço, tenho feito, tem tido um efeito muito bom na minha vida, porque diferente dos projetos de Deus, nós seres humanos, nós fazemos muitos planos, só que os nossos planos, eles têm que estar alinhados com o projeto de Deus. Então é uma oração que eu faço, Senhor, que os meus planos, eles estejam alinhados com os projetos do Senhor para a minha vida. Porque imagina, pastor, eu fazer um monte de projeto que aos meus olhos são muito bons, mas que quando eu coloco nas mãos do Senhor, ou nem coloco, isso diverge, isso entra em conflito. E aí, como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a decisão? Nós vamos ficar com as nossas decisões, os nossos planos, ou vamos ficar com a decisão de um plano maior? Então aqui Jesus ele já começa nesse nível, aí ele já aumentou o nível aqui e falou assim: não cabe a mim, eu também vou passar, eu também vivo uma situação que não é um projeto meu. Você vê que na cruz Jesus ainda tenta pedir uma graça do Pai ali, se pudesse passasse esse cálice dele, mas que fosse feito o quê? A vontade do Senhor. Então aqui ele já chega nesse nível, ele fala: ó, existe um projeto maior, e eu estou inserido nesse projeto maior, e cada um de vocês está inserido nesse projeto maior também. Então é função minha, é função do pastor principalmente, que lidera vocês, mostrar esse plano maior. E era a conversa que a gente estava tendo, né, pastor? Um pouco antes do culto. Existe, gente, uma série de situações que Deus vai soprar os ouvidos do pastor. Existe um entendimento bíblico, um entendimento desse plano maior de Deus para as nossas vidas, que Ele vai soprar os ouvidos dos nossos líderes. E às vezes foge do nosso entendimento, ou às vezes foge da nossa maturidade naquele momento, de entender o porquê que o pastor está tendo aquela atitude, o porquê que o pastor está nos propondo a fazer aquilo. Eu tinha sempre uma resistência muito grande eu moro lá no 306 Sul e fica quase 20 quilômetros da igreja, 20 e poucos quilômetros, então é 20 e pouco para ir, 20 e pouco para voltar. E aí às vezes o pastor fazia convocação de oração, e aí às vezes o pastor fazia a semana todinha de consagração na igreja. Gente, eu só ia por obediência, porque eu falava: meu Deus, todo dia para a igreja, olha a distância que é. E aí hoje, graças ao bom Deus e a esse espírito de obediência, hoje eu consigo entender o quão bom isso foi para as nossas vidas. Então quando o pastor der esse tipo de orientação, mesmo não querendo, faça um esforço muito grande para que vocês sigam uma linha de obediência. Amém? Então entendeu esse primeiro momento que Jesus já coloca os nossos discípulos ali, os nossos discípulos dele, né? Então ele já leva o nível. A segunda está ali no versículo 43, que aí diz o seguinte, versículo 43: mas assim não será dado entre vós, antes todos aqueles que vos quiser ser grande, será, aquele que quiser ser grande, seja vosso servo. E aí Jesus ele traz o seguinte: Jesus traz um modelo de liderança dos homens, ele mostra um modelo de liderança dos homens e mostra um modelo de liderança do reino. Então, durante toda a conversa, Jesus ele faz esse paralelo do nível de entendimento que os discípulos tinham para o nível de revelação das coisas espirituais que ele tinha. Então, ali Jesus ele já fala assim: ó, o modelo de liderança no céu é diferente do modelo de liderança aqui na terra. E aí ele fala assim: ó, na perspectiva mundana ou na perspectiva terrena, o que é certo? O líder, o pastor, ou o rei, ou
seja servido, ele seja paparicado, ele seja idolatrado. Em algumas coisas não estou desmerecendo a forma com que a gente tem que tratar os nossos líderes. De fato, nós temos que amar os nossos pastores, honrar os nossos pastores. Quando eles precisarem ser carinhados, a gente precisar carinhar ele. Quando ele estiver cansado, a gente trazer o descanso. Quando ele tiver uma necessidade, a gente usar daquilo que Deus nos coloca em nossa mão para a gente trazer o alívio na vida dos nossos pastores também. Então não é isso que eu quero dizer, mas eu quero te mostrar que Jesus naquele momento ali está mostrando para os discípulos esse paralelo, esses mundos aleatórios que ainda estavam trazendo uma confusão na cabecinha ali dos 12 discípulos. Então ele fala assim, ó, o correto é isso, é o jeito que vocês pensam, mas para a perspectiva de vocês, no reino não é assim não. No reino, aquele que é o maior é aquele que mais serve, porque ele tem um nível de entendimento maior, ele tem benefícios às vezes maior, ele tem revelação maior. Então, o modelo de liderança no reino, a qual eu estou propondo para vocês, a qual eu estou ensinando vocês, é este modelo, não esse modelo que vocês aprenderam a vida toda, não. Vocês não estão aqui para sentar na minha direita e na minha esquerda, não. Para com essa imaturidade. E aqui Jesus fala para ele, ó, você quer ser grande? Serve. Quanto mais você servir, mais você vai ser reconhecido. Não ser servido. Amém? Amém. Vamos lá agora no versículo 45. O 45 eu li, não foi, gente? Eu li 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Vou repetir, ele vai fechando o nível de entendimento dos discípulos. Ele fala assim, ó, vou repetir, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Aqui Jesus, ele fecha esse ensinamento mostrando para os discípulos o que ele veio fazer aqui na terra. Ele não veio porque ele ia achar bom andar com a gente, ele não veio porque ele ia achar bom passar por tudo que ele iria passar, mas ele veio como um cordeiro perfeito para lavar os nossos pecados, para justificar cada um de nós, para rasgar o véu. Esse distanciamento que estava existindo entre o homem e Deus, através do sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos reaproximasse. E ali ele traz esse entendimento dos discípulos. Fala assim para os discípulos: é por isso que vocês têm que brigar, é por isso que vocês têm que competir, é por isso que vocês têm que se esforçar. Não é para ser reconhecido, é para que muitas vidas sejam resgatadas. Amém. Irmãos, a gente está chegando no tempo do fim. Ainda existem muitas pessoas perdidas aí fora. Essas pessoas, elas são os meus irmãos. Essas pessoas são os seus irmãos. E às vezes Deus coloca eles num nível de proximidade, às vezes até maior do que o pastor. Às vezes essas pessoas que Deus te dá o privilégio de ter a confiança dele, a atenção deles, às vezes é até maior do que o pastor. Mas o que vai determinar o resgate dessas pessoas é o seu nível de maturidade espiritual. As suas ações, elas denunciam o seu nível de entendimento. As suas ações, elas determinam, como eu também falei, o seu nível de perspectiva do reino. É o
Nós temos que pagar cada vez mais e preocupar com os benefícios que nós temos ao nos aproximar de Jesus, porque é natural que a nossa vida melhore, natural que a nossa vida ela prospere. Mas Jesus, através deste texto bíblico aqui, desse ensinamento, ele nos mostra qual que é o grande projeto de Deus. É resgatar aqueles que estão perdidos. Amém. É aproximar esses que estão perdidos a Ele novamente. É que essas pessoas, assim como cada um de nós, que um dia ajoelhamos nesse altar, entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos que de fato nós precisávamos ter a nossa vida entregue no altar. Existem pessoas aí fora desejosos de estar fazendo essa mesma caminhada, mas ainda não conseguem sozinhos. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Eu quero te convidar a colocar de pé. No início eu falei que o grande problema que nós temos nos dias de hoje é que as pessoas se aproximam de Jesus buscando os benefícios que Ele pode dar. Isso não mudou, não é desde aquela época só não. Hoje essa realidade ainda é latente no nosso cotidiano diário. Na perspectiva humana, na perspectiva natural, as pessoas se aproximam de Jesus buscando os benefícios. Mas na perspectiva de reino, quero ensinar a vocês que esses benefícios hoje nós temos por servir a Jesus. Esses benefícios não é para parar na minha mão, não é para parar no meu pão, não é para parar na nossa casa, mas que a gente use todos esses benefícios para resgatar os muitos que estão aí perdidos. Se você é um privilegiado que tem uma condição financeira melhor, que você possa usar esses recursos para que vidas sejam resgatadas. Para você que tem um dom de cura, para você que tem qualquer tipo de dom, use esses dons, não somente para trazer um benefício para você ou para a sua família, mas use desses dons para resgatar as pessoas, não para ser da igreja do Nazareno, mas para ser da igreja do Senhor. Nós como os pastores, nós como os líderes espirituais, nós temos que ter esse entendimento. Nós somos chamados, por mais saudável, por mais que a gente queira ter essas pessoas com a gente, nosso chamamento é para que as pessoas sejam conectadas ao reino de Deus. Amém. Alguns vão se adaptar mais com o nosso modelo de trabalhar, outros vão se conectar mais com outros modelos de outras igrejas, não tem nada errado com isso. O que elas não podem é perder a salvação. O que a gente não pode é colocar a placa da igreja, por mais que a gente respeite e ame a nossa igreja, como cada um de nós aqui amamos e respeitamos a nossa igreja. As pessoas elas têm que ser ensinadas a amar o reino de Deus. Porque o líder decepciona, às vezes o pastor decepciona, às vezes a placa da igreja decepciona, às vezes a doutrina da igreja, o modelo, às vezes entra em conflito com aquilo que a gente, no nosso entendimento, acha como errado. Mas uma pessoa que ela se converte ao reino de Deus, por mais ferida que ela seja, por mais decepcionada que ela esteja, ela não troca Deus por nada. Amém. E isso nós podemos testificar na vida dos muitos que aqui passaram, que ao se aproximar de Deus, ao se aproximar do reino de Deus, houve a manifestação dele na vida das pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que era para estar muito distante da vida que eu estou hoje. Às vezes, se não fosse a minha visão de reino, a minha atualização de reino, por aquilo que o Senhor permitiu que eu passasse, isso serviu para trazer maturidade, isso serviu para dar uma refinada no entendimento das coisas do reino.
Eu desde o início, irmãos, quando eu tive diagnóstico dessa doença, eu em momento nenhum, eu me senti, ou fiquei com medo, ou achei que eu não ia vencer. Não vencer porque eu sou bom, ou não vencer porque eu não merecia. Mas Deus, ele, desde o primeiro momento, quem conviveu comigo durante todo esse período, às vezes até assustado, pensando que eu estava, como é que fala? Tão assustado que eu travei, mas não, eu tinha uma convicção muito grande que aquilo era para amadurecimento, aquilo não era para trazer morte para minha casa, não era para trazer morte para minha vida, mas era para trazer um amadurecimento na minha vida e daqueles que tiverem contato comigo. Eu não mudei meu jeito de andar, eu não mudei meu jeito de viver, eu não mudei meu jeito de tratar as pessoas. Amém. Eu não mudei a minha rotina na igreja, eu não mudei a minha rotina nos meus devocionais. Pelo contrário, eu você ainda mais. Foi agora que eu tenho que estar com a apertadinha ali na mão de Jesus, que eu pego me largar. Mas eu sabia que ainda não era o momento, porque Ele ainda queria que eu estivesse aqui com vocês nessa noite, que eu ainda estivesse em outros lugares, que eu ainda tivesse outras oportunidades, para estar trazendo essa atualização, assim como essa mensagem trouxe o entendimento para a minha vida. Essa mensagem ela possa ser levada para outras pessoas. E hoje o meu chamamento para você não é que você venha aqui no altar, que você simplesmente entregue a sua vida no Senhor, que eu acredito. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém? Não estou falando só com crente. Glória a Deus por isso, mas que eu queria que tivesse pessoas aqui, pastor, para a gente poder orar, celebrar e fazer festa no céu, porque era mais uma alma que estava se convertendo ao reino de Deus. Mas eu e você, nós precisamos atualizar. E o meu apelo nessa noite é que a gente curve as nossas cabeças, que a gente feche os nossos olhos, que a gente peça ao Senhor para trazer essa atualização que eu precisei ter, que vocês precisam ter. Se essa mensagem foi pregada aqui hoje, irmãos, é porque eu sei que alguns de vocês precisavam ouvir e atualizar a sua perspectiva em relação às coisas de Deus, mas principalmente em relação ao reino de Deus. Nós não fomos chamados para ser beneficiados somente pelos benefícios de estarmos próximos do Senhor, mas para usar os benefícios que o Senhor nos permite ter, para resgatar muitas vidas, para se conectar ao reino dele. Eu quero chamar o pastor para orar por nós, para orar aqui por este momento, que o Senhor possa trazer essa atualização para as nossas vidas, que a gente possa novamente pedir ao Senhor para trazer essa clareza, essa maturidade, não somente nas nossas ações, mas nos nossos comportamentos do nosso trabalho, no nosso comportamento na família, no nosso comportamento na sociedade. As pessoas olham para mim e olham para você, desejem não estar perto da gente pelo benefício, mas por entender que nós somos boca de Deus, aonde quer que eu nos colocar. Eu quero fazer esse convite para vocês. Então, se eu possa orar por nós aqui, se eu possa nos abençoar, em nome de Jesus, e agradecer a vocês mais uma vez pelo privilégio para mim, que é andar com o Senhor, estar aqui com o Senhor, poder contribuir um pouquinho aquilo que Deus tem me feito enxergar, me feito aprender, e esse benefício eu não guardo para mim, eu compartilho com aquele que, assim como eu, ainda necessita. Amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esta mensagem, pela vida do Rafael, pela vida de cada pessoa aqui nesta noite. Ó Deus, possamos, Pai, alinhar a nossa visão com a visão do Senhor Jesus, com a visão de reino de Deus. Ó Pai, quão grande é a necessidade de entendermos que nós estamos aqui para servir, não para ser servidos. Mas teremos o nosso tempo, Pai, quando nós chegarmos na eternidade, quando chegarmos na glória, Pai.
Nós não precisamos de mais nada, Deus. Teremos tudo, Pai, que precisamos, Pai. Com Deus, abre o entendimento, Pai, que a nossa busca hoje é para alcançar a glória. Então, revela, Pai, profundamente em cada coração. Que a Tua palavra, Deus, possa, ó Deus, profundamente, Pai, ficar gravada no coração de cada um. E precisamos, Pai, alcançar esse entendimento, Pai, de viver o reino dos céus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor da glória, quantas pessoas vivem hoje, Pai, mesmo junto com Jesus, na casa do Senhor, mas tem uma visão terrena, Pai, uma visão das coisas terrenas, Pai. Mas nós precisamos realmente ter a visão do céu, das coisas celestiais, poder servir, Pai, para alcançar a glória do Senhor. Ó Deus, toma cada vida aqui em tua mão, conduz os seus passos, Pai, pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Leva o entendimento e a compreensão de todas as coisas. Não deixe de perecer, Pai. Não deixe de viver na ilusão, Pai. Não deixe de viver no engano, Pai. Abre os olhos para a verdade. E a tua palavra é a verdade. Então manifesta a tua glória e o teu poder, Pai, na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Te louvo, Deus, por esta mensagem e pela vida de cada pessoa aqui nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, dar uma semana de bênção, de vitória, de sucesso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a tua mão poderosa conduza cada um, Deus, no caminho da verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória ao Senhor, que forte. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a irmã Jandira fez um caldo ali, vocês estão todos convidados aí.